muita luz, muita aleluia para nós. Muito obrigada. Bom, gente. Gostaram? Daqui a pouco eu dou uma palhinha, tá bom? Ai, qual é a graça? Ninguém me deixa cantar, Gra. Brincadeira, viu? Bom, gente, dispensa a apresentação. Orlando Noronha Carneiro, lá de Curitiba. Aliás, ele é nascido aqui em Osasco, nascido e criado em Osasco, e aí mudou para o Paraná. Mas uma vez por mês ele vem aqui no Pais e Filhos. Amanhã ele vai estar lá fazendo psicografia no Pais e Filhos em Osasco, como todo primeiro domingo do mês, o ano todo. Orlando, com vocês. A casa é tua, meu querido. Bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre da imortalidade, a todos nos abençoe e nos proteja. Ele que é o nosso excelso médico de nossas almas. Uma alegria muito grande estar aqui no Obreiros, a convite da direção. Quero agradecer também a nossa querida amiga Andréa pela sua participação, e é uma satisfação sempre estar com você, até novembro, então, e que nos ajuda muito com a sua arte de encantar. O nosso tema, administrando a perda de pessoas amadas, ela também não tem o foco só especificamente para o que diz respeito às reuniões que ocorrem de psicografia.
Mas nós sabemos também que a ausência de um ente querido, muitas vezes, produz em nós a lamentação, a insatisfação, a incompreensão, e isso muitas vezes gera as doenças. Nós também há 35 anos estamos acompanhando muitos corações que buscam as reuniões da psicografia, e nós percebemos que muitas delas não conseguem administrar a ausência de um ente querido. Cada um tem, de acordo com a sua evolução, tem a sua forma de encarar, de ter o enfrentamento da ausência de um ente querido. Em Uberaba, ouvimos várias vezes Chico Xavier, ou no Abacateiro, ou no Grupo Espírita da Prece, ele dizer que a perda de um ente querido é uma das dores mais difíceis, porque ela trava um trabalho principalmente com a alma, com o sentimento, com as emoções. E, evidentemente, o outro foco é o da reunião que ocorre aqui, nessa abençoada casa, onde os amigos espirituais, os médicos espirituais aqui se encontram, assistindo-nos nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades emocionais ou aquelas mais sedimentadas no corpo biológico. Nós lembramos que existe um momento muito difícil para todos nós aqui. Acredito que todos vivenciaram esse momento. É aquele momento que toca o telefone. Eu passei por isso, era de madrugada, tocou o telefone em 1990, e eu fui atender o telefone. Meu pai estava hospitalizado no Hospital do Servidor Público, e há 3 meses ele estava internado por conta de um tombo e de uma fratura que ele teve no fêmur, e aí foi se agravando o processo físico dele. Porém, aquele dia, já na madrugada, tocou o telefone, já achei estranho, fui atender, e é aquela orientação, né, prática dos hospitais. Perguntaram o que eu era do senhor Rafael Santana Carneiro, e eu falei, filho, e eles me disseram assim, que era para trazer uma roupa para o hospital, e ali a gente já entende o que acontece. Aí você tem que passar essa informação para a mãe, para os irmãos. Então, todos nós já vivenciamos esta situação. Agora, é duro quando uma mãe recebe um telefonema desse, e são 3 filhos que desencarnam num acidente. Isso nós vemos assim nas cartas, as buscas, constantemente. Agora, em Porto Alegre, é um caso de uma mãe que teve o filho e a filha que desencarnaram. Então, nós vemos que esse é um momento crucial e difícil para todos nós. E assim, quando desculpe, porque eu vou estar mexendo em feridas, muitas vezes é importante também a gente enfrentar as coisas que estão guardadas ali, que a gente quer esquecer, mas que precisam ter um tratamento e um enfrentamento diferente, sem medo, sem receio, não é? E eu tenho o segundo momento pior, é quando a administração do local onde está o nosso ente querido nos informa que faltam 15, nós temos mais 15 minutos. É aquele momento que você sabe que fisicamente você vai ficar mais 15 minutos. Há todo um critério, uma disciplina da administração do velório. E naquele momento em que meu pai estava ali, ao lado a minha mãe, ela entrou num pranto assim muito convulsível,
eu percebi que estava numa situação de alerta, porque eu via que ela já estava perdendo o fôlego, ela estava perdendo o controle de si, e eu perguntei para mim mesmo, o que eu posso fazer agora? E eu fui lembrar de Uberaba, quando numa madrugada de 4 horas da manhã, do sábado, o Chico começava a atender no Grupo Espírita da Prece, às 14 horas da sexta-feira, 200 senhas. Eu já cheguei lá uma semana e a fila com uma semana já estava montada. As pessoas levavam uma cadeira, fazia-se a fila e revezava. Ficava um pouco, aí outro ia para o hotel, descansava, e às 14 horas, Chico Amor Xavier chegava para atender um por um. Eram 4 horas da manhã. E um detalhe, muitas pessoas não lembram, não se atentam a este detalhe. O Chico também fazia o receituário mediúnico. Após ele atender as 200 pessoas, ele entrava num quarto, ali no Grupo Espírita da Prece, e com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, ele efetuava o receituário mediúnico. Nesse momento, era muito comum materializar-se por todo o Grupo Espírita da Prece cheiro de éter. E aquilo inundava o ambiente, porque nós sabíamos que era a equipe médica do Dr. Bezerra que estavam efetuando o atendimento, utilizando-se da mediunidade de efeitos físicos de Chico Xavier. Porém, às 4 horas da madrugada, no sábado, já, nós estávamos saindo e um grupo de pessoas estava saindo do Grupo Espírita da Prece, quando uma senhora se achegou até o Chico, em pranto, e disse de inopino para Chico, Chico, eu perdi 3 filhos num acidente. Esse termo, perdi, nós vamos mudar aqui na palestra. Depois nós vamos mudar esse termo. O Chico olhou para ela, colocou a mão no rosto dela e disse, por agora eu não posso, nós não podemos fazer algo no sentido da mensagem. Ainda não há possibilidade do contato. Todavia, o que eu posso fazer para você nesse momento é lhe dar um abraço. O Chico, então, buscou aquela mãe, abraçou-a ternamente, envolvendo-a com carinho, e disse mais ainda, além de abraçar, eu posso chorar contigo. E o Chico, eu vi o Chico chorando com aquela mãe que havia lhe dito que estava sentindo a dor da ausência de 3 filhos. Tudo isso que eu estou falando, isso passou em segundos na minha memória. Então eu enlacei a minha mãe, também estava em pranto, não significa que eu estava fortão lá. Pelo contrário, também estava chorando, mas eu estava num controle melhor. Então eu a enlacei e abracei com carinho, com amor, aquilo foi acalmando, tranquilizando. Nós temos o hábito de dizer, muito obrigado, o que eu posso fazer quando nós somos chamados a atender um irmão, um familiar, um amigo que está passando por essa situação. Nós costumamos dizer que nós não temos palavras para dizer, mas nós temos o abraço para doar. E esse abraço é curador, ameniza, acalma. Então, é um procedimento que quando nós formos visitar, não é o termo, né? Quando nós vamos ao encontro dessa família,
que está enlutada, não adianta filosofar. É importante a gente abraçar o carinho e a afetividade para com essas pessoas que estão enfrentando essa situação. Cada um de nós temos uma forma de encarar a ausência de um ente querido. E também está relativo à forma como ocorreu o desencarne. Quando o objetivo, um sentido para isso, também é a questão de como a pessoa encara a vida. Nós vamos ver lá na frente, vocês vão me ajudar num trabalho aqui, é conjunto, o que ocorre com a visão no sentido da vida de cada um. Então, o que a pessoa encara a vida também vai determinar como ele vai reagir e agir diante do desencarne de um ente querido. Mas também tem um outro componente. Quando o desencarne, ele se processa em sentido natural e biológico, no caso de uma doença, não é que dói menos, mas nós conseguimos, de certa forma, compreender mais a ocorrência por um processo natural, biológico da existência. Por mais que é doloroso nós vermos, por exemplo, uma criança na UTI, uma criança no tratamento oncológico, enfim, é doloroso, mas nós sabemos que é um processo que ocorre da vida. Ainda não estou falando nem de espiritualidade e nem de espiritismo. Mas imaginemos a situação de uma pessoa que passa pelo processo de uma bala perdida. Vamos viajar aí pelo Rio de Janeiro, onde nós temos as ocorrências maiores, onde então acontece aquela criança que está brincando ali, daqui a pouco uma bala perdida chega ali, a criança desencarna. É uma outra forma de encarar esse processo do desencarne. Então, depende também da situação como ocorreu o processo do desencarne. Ok? Agora eu vou trazer aqui um trabalho da doutora Elizabeth Klubi-Ross, uma médica psiquiátrica que dá atendimento, ela tem um trabalho acadêmico, um estudo científico no acompanhamento das pessoas antes e o pós-luto. Ela identificou 5 situações possíveis que todas as pessoas podem passar no momento do luto. Não significa que elas passam nas 5 fases, mas pelo menos 2 fases elas passam. Nós vamos falar antes, é a negação. Quando recebemos a informação de um diagnóstico de uma doença, e o nosso familiar fica ali passando por um processo difícil de tratamento, e muitas vezes internamento, e enfim. É um processo do quê? Da negação. Isso não está acontecendo. As pessoas passam a negar que isso está acontecendo. Então, é uma fase. Estamos falando antes do desencarne, que é a negação. Depois é um outro processo, que é a raiva. A pessoa não está compreendendo, não aceita o que está acontecendo com o familiar que está doente. Então, ela fica com raiva, raiva da vida, raiva dos familiares, raiva no trabalho. Ela passa toda aquela dor que ela tem, como ela não passa mais a analisar o que está acontecendo, ela vai pela reação, pelo impulso, então ela entra num processo de raiva. Aqueles familiares que estão em volta, nós passamos a tratar com agressividade, com impaciência. No trabalho também nós mudamos o nosso comportamento, porque nós estamos passando esse processo com o parente. Então,
é uma fase que pode ocorrer, da raiva. A barganha. A barganha é muito comum. Nesse momento, é assim. Bom, eu vou lá no Obreiros, Dr. Chan irá atender, e eu vou, se eu me curar, eu vou dar 1.000 cestas básicas todo mês lá no Obreiros. É um processo, não estamos aqui criticando, hein? Não estamos aqui criticando. É de cada um, é uma barganha. Nós, então, vamos manter um comércio espiritual com Deus. Mas até antes de chegar a dor enfermeira, a dor educação espiritual, até agora estava tudo bem, mas chegou o momento da dor, agora, opa, porque aqui tem os limites. Aqui temos os limites. Nós sabemos que tem o Pai Criador capaz de, em 1 segundo, mudar o conteúdo da nossa célula. Não é? Isso ocorre aqui. Vocês têm experiência no trabalho de cura, de tratamento, atendimento, de vários e vários casos que isso ocorre. Muito bem. Aí é o processo da barganha. Depois, também ocorre, é natural, a depressão. A pessoa entra naquela fase, a depressão já diz o nome, né? Vai indo para baixo, a tristeza, aquele abatimento ocorre também com o nosso ente querido. Nós não estamos encontrando mais força para, inclusive, ajudar o nosso familiar que está no processo de doença. E o outro é o ponto final que pode acontecer, é, de fato, a aceitação. O meu familiar está passando por isso, por esse processo doloroso, e eu preciso, então, compreender, eu preciso estar do lado dele e auxiliá-lo. É o processo da aceitação. Nem todos chegam a esse patamar de compreensão. Ok? Agora, usando essa mesma fase, agora vamos no depois, que é o quê? O desencarne. É o momento que o nosso ente querido se antecede a nós e retorna à pátria espiritual, à pátria verdadeira. Nós temos o processo da negação. Não, o meu ente querido não morreu. Eu conheço um caso muito claro que nos pesquisou, que nos buscou lá na psicografia. A pessoa chegou num ponto de negação do filho, que ela levantava no horário certo, o quarto manteve-se intacto, ela levantava no horário, ele não estava fisicamente, mas ela abria a porta do quarto e chamava: filho, já é hora de trabalhar. Agora eu vou fazer o seu café. Aí ela ia, fazia o café, ela montava o café da manhã, onde o filho sentava e tomava o café junto com o filho, conversando com ele. E às vezes até para trocar mais o diálogo, para sentir o filho, ela falava: não vai se atrasar, já está na hora. O filho saía, ela voltava e ia fazer o almoço, esperava o filho chegar para o almoço. Fazia o prato, inclusive fazia o prato do filho, tudo. Depois o filho voltava da faculdade, ela também fazia o jantar do filho, preparava a cama, deixava tudo certinho, a toalha. Ela vivia assim. Negação. Até que procurou a reunião da psicografia, desesperada, já a ponto de cometer o suicídio, e para buscar na doutrina espírita o esclarecimento e o consolo possível. Então, é o processo de negação. O caso que eu vou trazer aqui do Chico Xavier, de uma carta que ele psicografou mais de 10.000 cartas familiares, compondo aí mais de 50 livros só sobre cartas familiares. Essa família que eu vou trazer aqui, eu conheço, eu os conheço. O pai ia dormir no cemitério com o filho. Era a negação. O processo de raiva, eu não aceito que o meu esposo, a minha esposa, meu filho desencarnou, partiu.
né? Eu vou começar a usar o termo, vamos usar o termo mais negativo. Partiu, eu perdi, e a pessoa fica com raiva. Aí ela, no serviço, ela se torna insuportável pelas ações dela, perde o emprego. Dentro da família cria desarmonia, porque muitos dizem assim, não importa, vocês estão aqui do meu lado, o que importa é saber aquele que foi, o que aconteceu com ele, onde que ele foi, ele não existe mais, enfim. Então, a pessoa começa a reagir com raiva pela perda. Barganha, não tem mais o que fazer, esse processo não existe. Não é? A pessoa entra na depressão, muitos casos com depressão, a pessoa não quer viver mais, a pessoa quer que tudo passe rápido para encontrar com o ente querido, seja o esposo, a esposa, o tio, a tia, avô, avó, filho, né? Qualquer parentesco. Entra na depressão. A pessoa não quer mais continuar e começa a vir lá na maquininha do cérebro um pensamento assim, acho que eu quero ir antes, quero ir ver logo ele. Então, pensa em maquinar o quê? Destruir a si mesmo. Quando, na realidade, nós temos que trabalhar para o continuar, não é? Continue, ponto e vírgula. Continue, ponto e vírgula. Muito bem. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam em todas as áreas emocionais de suporte, né? Isso é muito importante. Porque o suicídio, que já é uma palavra que eu não gosto, o suicídio é a porta errada, é a estrada contramão de encontro com aquele que nós amamos. Se você quer demorar para encontrar teu ente querido, é só você tomar essa atitude. Quando você o verá, não o sabemos. Procure aguentar com o pé firme aqui. Sofrendo, mas com galhardia, com coragem e heroísmo espiritual. Para que o reencontro se faça de forma natural. É preferível chorar aqui, depois nós vamos falar. Ninguém está proibido de chorar. Está proibido, entre aspas, mas está proibido, é se desesperar, se afligir. E o processo final é o da aceitação do ente querido, compreendendo que o reencontro existirá logo mais. E aí a pessoa procura no trabalho que aquilo que Chico muito orientava as mães, a ir para o trabalho da caridade. Chico orientava muito as mães, os pais, as pessoas que chegavam lá, desesperadas pela perda do ente querido. Trabalhar na caridade. Arregaçar as mangas e servir. Porque a caridade é uma magia de Deus dentro de nós, curando as nossas feridas. Muito bem, agora que vocês vão me ajudar, ok? Vamos participar comigo? Alternativas da humanidade. Mas é algo muito tranquilo, tá? Quero ver se o pessoal lá do fundo também, estou vendo daqui, ó, está dando de ver aqui. O pessoal do fundo também participar, ok? Eu sou um gerente de banco, ok? E vocês vão guardar as suas joias comigo. Só que vocês têm 3 formas para fechar o contrato. O primeiro contrato é o seguinte, vocês vão colocar a joia e vão assinar um contrato em que vocês não vão poder mais haver esta joia. Isso é um contrato. Não importa se ele é um absurdo ou não. Ele é um contrato. Se você quiser assinar, você assina. O segundo contrato, você vai poder ver a sua joia, mas de longe, num local em que provavelmente tem um incêndio incinerando em volta, mais de 1000 graus de calor, que você não consegue, e nem eu, como gerente, vou conseguir mais. Vai ficar lá para sempre. E o terceiro processo é aquele que, no momento que você achar adequado, que for permitido, que for possível, você irá lá a ver com as suas joias. Ok?
Então, agora vocês vão me ajudar levantando ou não a mão. Quem quer assinar o contrato número 1 comigo, levanta a mão. Então, nós vamos levar você para a desobsessão. Porque você precisa... Tá bom? Tá. Muito bem. Segundo processo. Quem quer assinar o segundo contrato? Você quer todos? Muito bem, certo. Vocês acreditam que o primeiro contrato em Aracaju levantaram a mão? A pessoa estava tão revoltada, depois a gente comenta. E o terceiro processo, quem levanta a mão? Pode levantar, pessoal. Opa, a maioria. Muito bem, parabéns. Eu estou trazendo essa brincadeira aqui só para dizer, lembra que eu falei no começo, o enfrentamento da ausência de um ente querido? Então, como que eu vou encarar? Primeiro, o materialismo é o primeiro contrato. É o primeiro contrato. Ou seja, teu ente querido, você perdeu. E pior, quando você também fechar os olhinhos, você já era. Não existe mais nada, você não pensa, não tem emoção, acabou você. Esse é o primeiro processo, materialismo, que graças a Deus está ruindo no nosso plano de provas e expiações, em caminhos para o plano de regeneração. O outro é o céu e inferno, que vocês também não assinaram. Correto? Nós estávamos saindo de uma palestra de Londrina, quando eu estava passando assim, que terminou a palestra, estava indo embora, chegou uma mãe. E essa mãe disse para mim assim, o meu filho está no inferno. Eu falei assim, mas como? Quando eu olhei o perfil dela, eu vi que era uma irmã, provavelmente de uma outra religião. Aí eu conversei com ela assim, mas como? Não, eu já recebi a informação. De que o meu filho não tem jeito. Ele praticou suicídio. E ele está no inferno. Eu não vou ver nunca mais meu filho. Começou a chorar. Aí eu peguei e falei assim, vamos fazer um raciocínio dentro do Evangelho? Vamos. A senhora conhece a parábola do filho pródigo? Ela conhece. Então vamos ver se seu filho vai ficar no inferno para sempre. Havia um pai que o filho pediu a sua herança e saiu pelo mundo. Vivenciou experiências equivocadas, perdeu todos os bens que o pai lhe tinha dado, e naquele desespero ele até lembrou que os porcos da fazenda do pai comiam melhor que ele. Ele sentiu uma angústia tão grande e ele retornou em busca do pai. Quando ele estava se avizinhando da fazenda, um dos servidores avisou o pai, dizendo que o filho retornava. O pai, tão feliz, promoveu uma festa, vestindo-o com tanta resplandecência, com tanta alegria, recebendo-o. Essa é a parábola do filho pródigo, conforme Jesus nos ensinou. Eu perguntei para ela, a senhora acha que ainda existe o inferno? Desde que Jesus estabeleceu a parábola do filho pródigo, que é o retorno da pessoa que se equivocou para o pai, é inconcebível que exista esse inferno eterno que a senhora pensa. Quem é o pai? Falei para ela. Ela falou, Deus.
E quem é aquele filho? Ela falou: somos nós. Eu falei: inclusive o teu filho, que por uma fragilidade que nós não podemos julgar jamais, cometeu esta atitude e que, de certo, no momento correto, possível, ele retornará, pela misericórdia divina, às mãos do Pai. Então, é inconcebível. Ok? Alguém aqui que tem o filho ou a filha desencarnada, levanta a mão. A senhora ali, ou o senhor, certo? O senhor tem quantos filhos? 5 filhos. Eu sou Deus. Muito prazer. O senhor tem, eu vou derrubar aqui. O senhor tem que escolher um filho que vai para o inferno e 4 vai para o céu. O senhor tem 5 segundos para isso. O senhor mandaria algum? O senhor é maior que Deus? Deus é a inteligência suprema e a causa primária. Se o senhor, que é imperfeito tanto quanto nós, tem a bondade de compreender e de não enviar nenhum dos teus filhos para o inferno, como Deus, a suprema inteligência, a causa primária, o amor inesgotável, poderia ser menor do que nós e enviar um de nós para o inferno? É só refletir e é só pensar. E o outro é a espiritualidade, que é a proposta que todos assinaram, que é a realidade, que a doutrina espírita nos coloca de forma objetiva, através da prática objetiva da mediunidade. A mediunidade é aquela janela que nos descerra o outro plano da existência e permite não só o intercâmbio entre aqueles que nós amamos, mas também nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que um dia nós reencontraremos aqueles que nos antecederam e que a justiça divina e o amor divino entende e compreende por que isso aconteceu. Então, vocês estão de parabéns, porque escolheram o contrato número 3. Aqui nós temos o mestre da imortalidade, e aqui nós temos Chico Xavier e as cartas familiares. Estou trazendo alguns livros apenas, né? Aqui o doutor Elias Barbosa, um médico muito conceituado em Uberaba, que conhecemos e que desencarnou recentemente. Ele que fez esse trabalho de pesquisa com o Chico. Aqui esse livro aqui, que é muito interessante, que é Psicografias de uma Criança, por isso que chama Crianças no Além, né? E nós temos aqui, por exemplo, esse livro aqui, ó, Jovens no Além, que é um caso, infelizmente, do que aconteceu aqui em São Paulo, presentemente, né, com esse edifício lá no Paissandu. E uma mensagem que tem aqui, acho que 2 mensagens, é de uma jovem em que desencarnou no incêndio do Joelma, onde ocorreu aquele incêndio, onde centenas de criaturas desencarnaram coletivamente. O caso aqui, quem quiser pesquisar, é da Volkmar, que está, inclusive, no filme com o mesmo nome, Joelma Incêndio, algo assim, não me lembro agora com detalhe o nome do filme, onde até aparece o Chico e conta o caso da Volkmar, como se foi o cenário que ocorreu a mensagem da filha para a mãe e os familiares. Esse é o caso que eu queria passar para vocês, que está nesse livro, Quando se Pretende Falar da Vida, editado em 1983. O espírito comunicante é o jovem Roberto Muscati. Ele desencarnou em 1979 e enviou a mensagem 5 meses depois, hebraico. Agora nós vamos começar a ver quem é Chico Xavier. Agora nós vamos começar a ver quem é Chico. Muito bem. Um detalhe aqui, ó, que
chama-nos a atenção, eu coloquei aqui, 5 meses. 5 meses. Não existe tabela de tempo de ocorrência do óbito. Não existe. Não existe uma tabelinha assim. Desencarne, tipo, acidente. Acidente de avião. Correto? Até 2 anos não dá mensagem, é proibido. O plano espiritual, os benfeitores não permitem. Aí uma outra tabela, desencarnou de doença, de câncer ou parada cardíaca, ok? Problema coronários, infarto. Pode dar mensagem depois de 6 meses. Agora entra na faixa etária. Se é criança, é tanto. Se é adulto, é tanto. Se é idoso, tanto. Isso não existe. Eu fui numa tarefa de psicografia no interior, e depois nós percebemos, e eu conversei com o dirigente da casa, eu falei, olha, eu percebi que as datas do desencarne, apesar que isso é pro forma, eu, sinceramente, vai na ficha, mas eu nem olho isso, a gente nem percebe isso daí, né? Nem me preocupo com isso. É uma informação que, aliás, nenhuma dali, para nós estamos atentos, no fato de que há muito tempo, né, as pessoas que vieram já estavam desencarnadas, tal. É que o mentor da casa falou que os espíritos desencarnados só podem dar mensagem depois de 5 anos. Brincadeira. Aí, isso não existe, né? Então, está aqui, 5 meses. A gente recebe mensagem até de 3 meses, de 8 meses, 12 anos, 15 anos, não importa. Não importa a data, o importa é a condição do espírito no mundo espiritual. E não importa se ele desencarnou por acidente, se ele desencarnou por doença, não importa. E outra coisa, a questão do suicídio, também as pessoas falam, mas demora, porque foi uma situação tal. Existem atenuantes que nós não sabemos. Existem casos que são atenuantes. Não significa que todo suicídio é daquele jeito que está no Memórias de Suicídio da Ivone Amaral Pereira. Aquilo é um cenário que ocorre, mas não significa que é aquele cenário para todo mundo que efetuou essa atitude. Então, quem tem este caso aqui, tranquiliza, acalma. Sabe por quê? A misericórdia divina é muito mais do que matemática. Até porque misericórdia com matemática não bate. Por isso que a misericórdia é muito maior do que a contabilidade que nós fazemos aqui, das atitudes das pessoas que vivenciam. Muito bem. Esse caso aqui, eu lembro, em 1980, eu ia para Uberaba, pegava um ônibus aqui na Tietê, se eu não me engano, é da Reunidas, não sei nem se tem mais esse ônibus. Tem, né? Eu pegava Reunidas. E nessa época, 1980, eu, ainda bem jovem, era financiado pelo meu pai. Meu pai, eu devo muito, de todas as vezes que eu vi Chico, estive com Chico, eu devo ao meu pai, porque eu não trabalhava, só estudava, né? Então, ele que me financiava. Naquela época não tinha nada de caixa eletrônica, você tinha que pegar o cheque do Banespa. Lembram do Banespa? Tinha que ir lá no caixa, sacar. Aí eu tinha que ir lá no Tietê, comprar a passagem de ida e volta e voltar para Osasco. Hoje a gente não consegue, parece que viver sem... Logo, logo eles vão comunicar conosco pelo celular. Ok? Muito bem. Segundo o Chico fala lá no Pinga Fogo, é só ler, assistir o Pinga Fogo, o Chico fala sobre isso daí, tá ok? Muito bem. Então, eu vi essa família de judeus. O seu Davi, né? O senhor conheceu. Um homem muito
É uma família muito conceituada, médico. Ele era da área da ortopedia, ortopedista, né? E ele era muito conceituado, e nós sabemos que os judeus não aceitam Jesus. Para eles, Jesus não é o Messias. Né? Isso é muito claro. E ele também tinha esse conceito. Mas, de repente, em 1979, desencarna o Roberto Muscati. Está aqui. Esse jovem, a família linda. Você conheceu? Os filhos, a esposa, são lindos, do Bom Retiro. Lindos, um pessoal assim muito bonito. E eu via aquele pessoal chorando dentro do ônibus, eu não entendia. Mas por que será? O que aconteceu, né? A mãe ali, os filhos chorando, tudo, né? E dava para ver que um pessoal de porte, né, financeiro, a gente percebia, né? E então eles iam lá em Uberaba buscar a mensagem do Roberto, que fez uma cirurgia de desvio do septo nasal, e ao aplicar, segundo a prescrição médica, uma gota no nariz, ele teve um choque anafilático e veio a desencarnar. Aqui é o pai, e ele estava fazendo medicina. Ele estava fazendo medicina. Imagina, o senhor que conheceu, um pai que financeiramente tinha tudo. Era conceituado na cidade pelo trabalho profissional que executava como médico. Ok? E com a visão judaica. Desmorona todos os conceitos que ele pode ter de vida. E ele e a família irá buscar o maior médium de todos os tempos. Quem, eu posso dizer, desde 1980, participando das reuniões em Uberaba, os médiuns hoje, com devido respeito, a qual eu incluo, nós somos orelhões com chiado. Sabe aquele orelhão que você pegava na rua e você tinha dificuldade de escutar a pessoa na ponta, porque ficava aquele barulhinho do chiado? A maioria dos médiuns hoje, com devido respeito, com o trabalho que fazem profícuo, eles são o orelhão com chiado. O Chico era a digital. Hoje nós conhecemos, não sei, nós já estamos no 9G, é isso? 4G, né? O Chico acho que era 1000G, alguma coisa assim. Né? A capacidade mediúnica dele de registrar as mensagens. E aí a família vai buscar a mensagem e chega... Eu estou trazendo... Esse livro aqui tem muitas mensagens, porque ele deu várias mensagens lá em Uberaba. E aqui... Eu estive em uma delas, que foi lido lá pelo Chico. Então, eu peço licença para vocês, alguns trechos muito rápido, não é a mensagem inteira, mas o principal. Então, a mensagem começa, né, querida mãezinha Sônia, a dona Sônia, meu querido pai e irmão sempre amados. Aqui a família já fica meio desconfiada, né? Mas irmão, e quem? Né? Estou falando agora para o Santo Tomé, tá? Santo Tomé. Falou o nome da mãe, porque acho que descobriu, né? Não sei de onde. E o pai, por que não falou o nome? Tá? Mas a gente entra nesse assunto daqui a pouco. Aí começa. Depois de haver passado pela chamada liberação do corpo, ele falou assim, depois de haver passado pela chamada desencarnação, o mundo espiritual não é espírita. Porque nós achamos que, mesmo a pessoa não sendo espírita, quando desencarna, chega no mundo espiritual, é espírita. Não, o mundo espiritual não é espírita. É uma família de judeus. Quando nós falamos judeus, nós lembramos Jerusalém, Palestina. É um povo com uma outra cultura.
O Roberto não tinha familiaridade nenhuma com o espiritismo. O médium, o Chico, é tão fiel ao registro que não veio aqui depois de haver passado pela chamada desencarnação, porque se viesse, alguma coisa estaria errado. Até porque o Roberto, como judeu, não conhecia se conhecia, não utilizaria esse termo. Ele usou o termo liberação do corpo. O mundo espiritual não é espírita. Tanto é que quando o Dr. Bezerra de Menezes, pela psicofonia de Divaldo Franco nos congressos, o Dr. Bezerra termina muitas vezes dizendo: nós, espíritos espíritas aqui presentes. Ok? Muito bem. Aí vem o festival. Querida Raquel, queridos irmãos Moisés, Renato e Ricardo e Rosana. Começa a dar os nomes. Teve uma mensagem que o Espírito deu até o número na rodovia do acidente. Deu o número e foi checado e foi isso mesmo. E eu estou contando aqui um que eu lembrei agora. Preparava-me para o descanso depois de haver medicado o trato nasal, quando senti no peito algo semelhante a uma pancada que me alcançou todas as redes nervosas. Ele está explicando como que foi o processo do desencarne. Tentei falar, mas não consegui. Percebi intuitivamente que me deslocava do corpo. Olha já a evolução desse espírito. Assim, vou dar uma dica para vocês, correto? Muito importante. Você vai dormir, ou enfim, você passa mal, alguma coisa, né, ou desmaia e tal. Se você estiver num lugar que não pede cartão de crédito, e que o ente querido está demorando para visitar, você começa a desconfiar. Porque se você estiver lá e falar, e agora meu plano de saúde, como que eu vou fazer? Não se preocupa com isso. Fique tranquilo. Está tudo em paz. E por que meu pai, meu esposo, minha esposa não vem me visitar? Não vem ver a minha situação? Se vier com aquele jogo de cintura, calma, tenha tranquilidade, fica sereno. Agora você precisa ficar calmo. Vai, tudo, e quando falar essa frase, tudo vai ser esclarecido. Eu acho que é uma grande percentual de você já ter feito a viagem. Não é? Quem lê o livro A Vida Continua, de Chico Xavier, que é o último da série, está um grupo de amigos no banquinho, igual aqui no Obreiros. Tudo sentadinho, assim. Aí um vira para o outro, não sei se é ela ou ele, se é a Evelina Serpa ou o cara. Não sei qual dos dois, mas vamos dizer que foi a Evelina. Você viu que eu fiquei sabendo aqui? Ele, não. Fiquei sabendo que nós estamos mortos. Estão falando por aqui nesse local, nesse hospital aqui, que nós já morremos. Né? Veja que muitas vezes nem lá no mundo espiritual ainda não sabem de que desencarnou. Olha agora, em hebraico. Eu só estou pegando, adquire esse livro, quando se pretende falar da vida. É um festival de hebraico. O Chico precisou parar para pedir para o Dr. Roberto ler, porque o Chico não sabia o que era. O livro contém, vamos dizer assim, cerimoniais perfeitos de como ocorre no mundo espiritual e como ocorre também no judaísmo. Coisas que não tem aonde consultar, está lá no Torá, é só o povo, quem conhece o judaísmo. O senhor é judeu, não? Tá, então o senhor vai me ajudar a ler, tá? Porque tem um tal de uma frase aí, que se eu for ler, é o nome de um animal que nós temos por aqui. O senhor me ajuda? O senhor me ajuda, então... Eu acho que eu vou ter que dar um pulo aí. Então, aqui, senhor, me perdoe, porque eu estou lendo a lá brasileiro, tá?
Aqui, ouvi nitidamente, Baru Dayan Emé, abençoar, eu que traduzi, abençoado seja o juiz da verdade. Aqui o senhor vai ter que me ajudar. Eu vou ler do mesmo jeito, só, como o senhor perdoa bem, então vamos lá. Escutei ainda, Lechaná Abá Bi Iruzalim. É isso aí mesmo. É. Ano que vem em Jerusalém. Mais tarde soube que o meu avô Moseque Aron ditara em meu favor. O avô que havia recolhido ele no mundo espiritual. Quando acordei, me vi num leito alvo com a vovó Raquel. A avó que havia desencarnado havia acolhido ele. Pessoas amigas que eu não conhecia pronunciavam, aí, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Fala boi mesmo? É mais ou menos. Boi, Bechalom, venha em paz. Em seguida, contaram o hino Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Terminado o cântico, meu avô Moseque achegou-se a mim, assinalando-me com Maguen Davi, estrela de Davi. Vim a saber então, olha que lindo isso. Vim a saber então que me achava em Ereste, Israel, terra de Israel. Porque todo mundo, quando desencarna, principalmente o espírita, ele fala assim, quando eu desencarnar, eu quero ir para o nosso lar. Não é? Como se só existisse a colônia espiritual nosso lar. Aqui nós temos uma abertura para uma colônia, você sabe disso. Não tem? Então, você está confirmando, quando nós fomos passear, eu vi uma rota que é para uma colônia. Confirma isso? Isso. Então, essa colônia que está aqui em volta, que é linda, não queiram desencarnar para ir conhecer a colônia aqui do Obreso. Então, nós temos muitas colônias espirituais. E o Roberto, por ser judeu, lei da afinidade, ele vai, então, aonde? Para uma colônia espiritual, olha lá, vinha saber, então, que me achava em Erez, Israel, terra de Israel. Ele estava numa colônia espiritual em Israel. E a gente lembra Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai. Não é? Em alguma dessas colônias, nós teremos a alegria de retornar, quando o nosso ciclo aqui findar. Aqui um detalhe, ele assinava muitas vezes com a estrela de Davi, colocando em cada ponta os irmãos. Todas as informações, é claro, desconhecidas do Chico, do médium. Então, ele assina na mensagem dessa forma, faz um desenho, e coloca Renato, Raquel, Rosana, Ricardo, Moisés e o Roberto. Era uma forma dele assinar em vida para os parentes. Olha lá, hábito do Roberto quando presenteava algum aniversariante da família, ocorrido na psicografia. Então, é aquilo que Allan Kardec coloca na Revista Espírita. É o fato material da comprovação. Outra forma que ele também assinou, ele às vezes assinava o nome dele, depois o nome completo, várias vezes. Também é um fato identificado na mensagem, que isso é uma comprovação para a ciência. A ciência começa a entender aonde está essa informação. Né? E essa daqui é fantástica. Ó. Os pais estranharam a assinatura, porém, 3 anos depois, folheando o caderno de Roberto, encontraram esta forma de assinar. Em uma das mensagens, o Roberto assinou Rob. Esqueça isso daqui, família, tá? A família não desconfiava do Chico, porque já tinha tido várias provas, inclusive ia fazer o livro. Mas a família achou estranho ele assinar na mensagem Rob. Não era comum da família. Depois de 3 anos, isso eu sei que a dona Sônia comentou comigo, a filha, folheando lá um caderno do Roberto, encontrou essa forma de assinar. E o mais fantástico agora,
Agora nós vamos partir por Carlos Augusto Parandeia. Conhece? Ele é uma pessoa que era do Banco do Brasil e ele trabalhava com grafoscopia. Grafoscopia é uma ciência que estuda a origem, a sua assinatura, ou como geneticamente como você escreve. Tá? Aqui nós estamos vendo a mensagem da Dona Hilda quando encarnada. E aqui a mensagem dela quando desencarnada. Então, esse livro trata basicamente dessa mensagem. E pela grafoscopia, seria identificada como a autora na mensagem do Espírito Comunicante. Esse livro aqui eu estou sabendo que ele está esgotado, mas ele está em estudo para ser reeditado. Aqui nós temos a mensagem completa, não está com aquela letra habitual do Chico nas mensagens. Aqui, o Espírito, de forma mecânica, o Chico era médium de psicografia mecânica, em que o Espírito tomava completamente a mão e escrevia por si próprio, nesse sentido. E aqui nós temos a caligrafia. Essa mensagem foi psicografada dia 22 de julho de 78. Aqui outro, e aqui até alguns detalhes de alguma palavra da mensagem. Aqui outro detalhe da mensagem. E lá, voltando, eu esqueci de falar, rapidinho, aqui, a assinatura dela, quando encarnada, e a assinatura aqui, quando desencarnada, pela psicografia. Tá? Isso a gente percebe, né? Em casos eu já tive casos, não estou falando de mim, através da nossa pobre faculdade mediúnica, muitos casos de pessoas que chegaram depois para nós e falaram, eu fui no cartório, não falei nada, a pessoa identificaria como assinatura do parente. Tá? Estamos chegando ao final da nossa tarefa. Eu gostaria de que a gente mudasse o termo, em vez de você usar o termo perder pelo termo devolver. Perder traz uma carga psicológica muito dolorosa. Coloca você mais para baixo ainda. Quando eu falo, perdi meu filho, minha esposa, meu esposo. Eu sei que vão falar que você é louco, mas procure falar, eu devolvi o meu filho, eu devolvi a minha esposa, porque foi o que aconteceu. Você não perdeu ninguém. Você apenas devolveu aquele ser tão amado que Jesus e Deus lhe permitiu como experiência. O acompanhamento médico é necessário em muitos casos, não é? A pessoa tem que fazer o tratamento espiritual, não dispensa o tratamento médico. O apoio da família. Se a pessoa tiver religiosidade, muito melhor ainda. O trabalho da caridade que a gente falou. O enfrentamento, permutar o termo e jamais trabalhar o suicídio. E também trabalhar o auto-perdão, o perdão. Muitos casos a gente vê de culpa. Né? A pessoa chega nas reuniões com culpa. A culpa é mais ou menos assim. Deixou o pai no asilo, porque quis viver a vida, porque o pai poderia atrapalhar a rotina, e depois desencarna esse pai no asilo, a pessoa entra em desespero e entra em sentimento de culpa. Para finalizar, o que eu vou narrar aqui é um caso... Posso pôr aqui? É um caso que eu vivi lá em Uberaba. Eu não vi, vocês não vão ver isso em biografia. É um caso que eu vivi em Uberaba. Minha experiência. Certo dia, uma sexta-feira, que nós estávamos à noite jantando, tomando um café com o Chico na casa dele, na cozinha dele, um grupo de pessoas que estavam ali, acho que umas 12, 13 pessoas. E o Chico, no final, nos convidou para que, no sábado, a gente almoçasse com ele.
Eu nem dormi à noite. Nem dormi à noite, tanta alegria. E a gente vê o que era ele. A simplicidade, a humildade. Quando a gente foi saindo na sexta, embora, já era madrugada, às 2 horas, estava chovendo torrencialmente em Uberaba. Uma chuva muito grande ali. E daqui a pouco a gente já estava na porta assim para sair. Cadê o Chico? Onde que está o Chico? Daqui a pouco vem o Chico com jornais e disse: meus filhos, eu não tenho guarda-chuva para todo mundo, mas eu estou trazendo alguns jornais, cada um pega um pouquinho, e foi dando. Um para mim, um para o seu Francisco, lá do Pais e Filhos, o Constantino, português, que desencarnou. E porque aqui essa chuva de Uberaba, ela é muito terrível. Para dar uma pneumonia é fácil. E eu não quero que vocês fiquem doentes. Eu peguei o jornal, saí, eu e o seu Francisco, os três, com o guarda-chuva mais lindo que eu podia receber na minha vida. E posso dizer que eu comi, nós todos. Daqui a pouco foi colocando na xícara assim, daqui a pouco pãozinho para cada um, a manteiguinha. Quando eu fui começar, o Chico falou: por favor, ninguém toque. Eu falei: acho que ele vai fazer uma prece. Não, ele foi um por um, cortou o pão, passou a manteiga, colocou o café, o leite, perguntava: tá bom assim? E tal. Foi um por um. Aí nós fomos comer. Aí eu lembrei, quando Jesus lavou o pé dos discípulos. Ele estava exercitando, não que nós fôssemos discípulos, não é isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Ele agiu, ele fez o servidor de todos. Que atitude que essa daí. Mas não era isso. Quero lhes dizer que 11 horas da manhã já estávamos na porta da casa dele, esperando para abrir. Quando eu encostei num carro, aguardando, uma senhora se achegou até o meu lado, e eu vi que ela estava muito sofrida, muito magra, os cabelos em desalinho, os olhos fundos, e ela com uma bolsa preta. E eu perguntei: o que lhe traz aqui? E ela me disse: eu perdi meu filho. E ela me contou a história, que ele estava numa pedra, no litoral aqui paulista, com os amigos, e ela não sabe o que aconteceu, porque uns diziam que ele escorregou, outros diziam que foi na brincadeira com os amigos, e ele caiu. E algumas pessoas até maldosas diziam que ele pulou, fez de propósito para suicidar. E ela falou assim: eu não saio daqui enquanto eu não falar com esse homem. Abriu a bolsa e eu vi ali um tarja preta. Estou vivendo disso. Mas se eu não falar com ele, eu preciso de uma resposta, porque eu não durmo mais, eu não vivo mais. Se eu não falar com ele, eu já vim preparado para não voltar para Santos. Ela levantou o remédio e me mostrou uma caixinha de chumbinho. E a gente sabia que para entrar na casa do Chico era tudo contado. O Brasil inteiro queria entrar na casa de Chico. Então, por uma questão de organização deles, eles sabiam quem ia entrar. Eles tinham o controle. Então, de Osasco, que eu sou natural de Osasco, hoje moro em Curitiba, porque a minha Xuxa me carregou para lá, ela está aqui.
Eu digo um negócio, eu não faço a psicografia se ela não estiver presente. O trabalho da psicografia, além de não ser meu e dela, é da espiritualidade, mas o trabalho da psicografia não é o Orlando, é ela também. Sem ela do meu lado ali, eu não viajo. É uma condição indiscutível para fechar o processo. Tem que estar do meu lado, correto? E ali, tudo contadinho, eu falei, puxa vida, hoje que eu vou almoçar no Chico, eu vou ter que ceder meu lugar. Claro, eu estava conduído. Pensei, não tem como, eu vou ter que ceder o meu lugar para essa mãe. Mas me doía, porque justo hoje que eu vou almoçar na casa do Chico com o Chico. Eu pensei, eu vou ceder meu lugar. Muito bem, daqui a pouco sai a pessoa lá na porta, no portão, começou a chamar. Aí chega a turma de Osasco. Seu Francisco de Osasco. Aí vai nós direcionando. Mas é claro, eu falei, eu vou por último. Quem sabe a gente... Fui maquinando, de repente eu consigo uma situação. Seu Francisco e o Constantino indo e eu indo atrás. Aí a pessoa identificava. Quando foi chegando eu junto com aquela senhora, Dona Ana, ela chamava Ana, hoje eu lembrei. Anos isso foi em 84. Quando eu fui chegando com ela, a pessoa que estava na porta foi chamado bem alto lá dentro. Fulano, ô fulano. A pessoa pegou e então virou para o interior da casa. E eu fiquei com aquela senhora aqui do lado. Quando eu vi aquele vãozinho, eu falei, entra. Ela entrou. Aí a pessoa virou, muito bem. A pessoa, pode entrar. Ela entrou. O Haroldo Dutra, nosso amigo particular, como juiz de direito, eu perguntei para ele, o que você faria? Ele falava, eu como juiz, eu não ia te encanar, não. Não ia te abrir um processo, não. Porque você fez a misericórdia. Né? Agiu com misericórdia. Portanto, qualquer processo contra você, eu iria indeferir. Então, eu vou desencarnar com a consciência tranquila. A pessoa entrou e eu entrei. Gente, nos perdemos lá. Não vi mais aquela senhora. Não vi mais ela. Ali já estava cheio de gente, igual está aqui nessa beleza. Aí, vamos almoçar. Gente, estou terminando, viu? Vamos almoçar. Aí fomos para a cozinha, eu fiquei encostado assim numa pia, o Chico ficou do lado da pia, aqui o fogão, e ali eu via aquele franguinho mineiro, aquele arrozinho mineiro, aquele feijãozinho mineiro, aquela coisa linda. Acho que até o doutor Tia está mandando parar. E do outro lado ficava a parte mais importante. O docinho de leite, o docinho de abóbora, que é a parte mais importante ali. E o Chico ali, as pessoas já faziam self-service. E a pessoa passava com o prato, o Chico cumprimentava. E eu ali parado e vendo só o Chico, o obsessor número 1. E ficava ali, olhando ele, ficava vendo os detalhes dele e tudo, né? Daqui a pouco ele estava ali, assim, passou a olhar geral, assim, aí ele olhou para mim assim, meu filho, você faz um favor para mim? Pois não, Chico, o que você deseja? O Chico, está vendo aquela senhora lá na fila? Estou, Chico. E pensei, ele descobriu. Era a dona Ana. Pois não, traga ela aqui para mim. Aí eu fui até lá, dona Ana, o Chico quer falar com você. Mas você falou alguma coisa para ele? Eu falei, eu nem lembrei da senhora. Falei. Acho que falei correto, né? Aí ela veio, passos. E o Chico pegou na mão dela assim.
E eu do lado. O Chico pegou na mão dela assim, olhou. Minha filha, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? O seu filho Marcelo está aqui. Ele não se suicidou. Os amigos que estavam com ele não empurraram ele. Ele também não escorregou. O seu filho teve uma parada cardíaca. E no processo natural, ele caiu no mar. E ele está aqui com a dona Ambrosina, que diz ser a avó dele, a sua mãe. Que, aliás, muito prazer, porque a senhora também chama Ambrosina. Não é a Ana. A senhora chama Ambrosina. Vamos aguardar. Quem sabe à noite ele escreve. À noite fomos para o grupo Espírita da Prece, Chico, 4 horas escrevendo. Primeira mensagem, Marcelo. E vem, eu não lembro agora, mas veio mais detalhe, muito mais detalhes. Aquela mãe ouvindo a mensagem, terminou a leitura, terminou, o Chico começou a autografar. Ela me chamou, falou, eu quero que você seja testemunha. Eu falei, pois não. Saímos do grupo Espírita da Prece, encontramos um lixão, uma lata de lixo. Ela abriu a bolsa preta, pegou a tarja preta, pegou o chumbinho, fez assim, eu escuto barulho até hoje do lixo. Eu não preciso mais disso. Apertou assim a página. O meu filho vive. Ele está aqui. Não só aqui, eu lembro até hoje, aqui, nas páginas. Ele está por aqui, está aqui. É a imortalidade da alma, que este homem deixou para nós, e nós brasileiros tivemos o privilégio de tê-los no solo brasileiro. É só refletir. Quem está vivenciando esse momento, não se desespere. Não pare de viver. Saia de si mesmo. Enfrente. Tenha coragem. Ninguém vai para sempre. Apenas é uma pausa, como eles nos diz. Porque um dia nós reviveremos, junto com eles, as mesmas emoções de alegria, de paz e de esperança. Dê não para a depressão. Não pense mais em suicídio. E você que está buscando um tratamento, aqui, muitas vezes, nesse perfil, devido à dor dessa ausência. Faça um novo caminho. Faça um novo caminhar, com esperança, com alegria. Porque o Espiritismo mata efetivamente o que tem que ser matado, a morte. E nos traz a vida plena e triunfante de todos nós amanhã. Obrigado pela atenção, desculpe o horário, Jesus nos abençoe. Pois é. Espetáculo, né? Esse é o homem da psicografia. Eu sempre digo que o grande sonho do Obreiros é trazer o Orlando para cá. Mas a Xuxa não quer vir, tá lá em Curitiba. O problema é a Xuxa. Espetacular. E a gente que é espírita tem, às vezes, a arrogância de achar que o espiritismo resolve tudo. Tal. A gente não vive nem o engatinhar da doutrina de Jesus ainda.
E Kardec, todo mundo fala, não, porque o espírita... Kardec nunca falou em espírita. Ele escreveu o livro dos espíritos, não dos espíritas. E a gente entende como se fosse espírita, né? Porque nós, não. Não. Outra coisa, sabe? A gente tem a mania de falar, não, porque eu sou espírita kardecista. Isso não existe. Isso não existe. O espírita é cristão. Ele não é kardecista. Kardec não escreveu nada de religião. Ele apenas transcreveu o que os espíritos lhe ditavam a respeito da parte espiritual. Mais nada. Mais nada. O que nós temos que fazer é parar de rótulos e aproveitar a vida enquanto a vida material está aqui. Porque depois não adianta chorar, não é? Outra coisa, tá? Kardec foi genial, através de Kardec, os espíritos foram geniais em definir o que é caridade. E a gente acha que caridade é dar esmola, dar coisa para os outros. Não é nada disso. Caridade para Kardec e para os espíritos que o intuíram ou ditaram a ele é benevolência, indulgência e perdão. E nós ainda estamos na época de achar caridade é entregar um sanduíche para o outro, dar esmola na rua. Nós temos que ser benevolentes, começando por nós. Indulgentes com os outros, mas começando por nós. E aprender o que é o perdão. E não é só o perdão do espírita. O espírita, quando fala em perdão, é incrível. Eu já assisti umas 50 mil palestras de espiritismo sobre perdão. Quando convido algum expositor, ele fala assim, posso falar sobre perdão? Eu falo, não, aqui não, pelo amor de Deus. Não dá mais para ouvir sobre perdão. Você ouve sempre a mesma pataquada, mas eu nunca vi um expositor espírita falar em pedir perdão. Só fala em perdoar os outros. Já reparou, Orlando? É incrível o entendimento do espírita, porque nós temos que aprender a perdoar. Temos que aprender a perdoar. Aprender a perdoar. Ninguém fala em pedir perdão. Como se fosse acima das leis humanas e das leis morais, que está lá escrito no Livro dos Espíritos. No livro 3, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, está lá as leis morais. Nós temos que aprender a viver. E viver esta vida, se preocupar menos com a morte. Está todo mundo preocupado em morrer. Olha, você que está com câncer, veio a primeira vez na casa hoje, eu estou te dizendo uma coisa, olha, Deus não precisa te dar um câncer para te matar, não. A hora que ele resolver levar, ele leva. Leva. Não fica tão preocupado com uma doencinha. Viva a vida, essa vida. Se preocupe menos com amanhã. Chega de se preocupar demais. Você quer o quê? Juntar mais dinheiro para comprar mais um apartamento? Sabe o que vai acontecer? Teu genro, se Deus quiser, vai roubar de você. Eu desejo. Ou a sua norinha vai acabar com a sua fortuna, se Deus quiser. Viva um pouco. Compartilhe aquilo que você tem. Faça uso daquilo que você tem. Eu sei que aqui não tem gente assim, mas tem gente que ainda está guardando a coxa que ganhou no casamento, está fazendo bodas de ouro, e não usa porque é para não estragar. Que isso? Não é verdade? Eu sei que aqui não é assim, mas tem gente com porcelana guardada ou faqueiro de prata na gaveta. Porque não usa por quê? Porque vai estragar, vão perder, vai quebrar. Para que você guarda as coisas? Não seja retardado, pelo amor de Deus. Depois que estiver na parte espiritual, vai psicografar. Por favor, conserve a minha colcha. Guarde a minha baixela, não é assim? Não quebre a xícara. O que minha avó me doou de casamento, que veio da Ilha da Madeira, engomado. Não é assim? Tem gente guardando para quê? Para tomara que rasguem na gaveta. Traças. Traças comendo. Porque a gente precisa disso, precisa de um puxão de orelha. E outra coisa, sabe? A pessoa está lá, na parte espiritual, de boa. Está livre de você, que é um traste. Para que você quer uma psicografia? Você não confia na vida eterna? O dia que tiver que chegar em você uma mensagem, virá. Nem que você não precisa nem ir. A imagem vem, a mensagem vem. Hoje ainda, imagina, capaz de vir até por e-mail ou por WhatsApp, já imaginou? Vem por WhatsApp no grupo ainda da família. Não é? Não é assim, Orlando? O Chico já falava isso, que um dia virá. E vem, e vem. Imagina, em transcomunicação instrumental não vem? Ninguém liga a TV, está lá a avó dele, a chata chamando a atenção, não esquece o agasalho. Não é? Então, pô, não fica, sabe, lamentando. Morreu, pronto, morreu. Morreu? Não morreu. Está aqui, está dado, não morreu. Eu conheci o Davi Muscati. Meu pai também conheceu o Davi Muscati.
O Chico chegou a escrever em hebraico nessa psicografia, não foi? Em hebraicos. Eu aprendi hebraico. Vou dizer uma coisa para vocês. Ô língua difícil de aprender a escrever. É difícil. Imagina o Chico que nem estudo tinha. Complicado, não é? Eu acho que com relação a Chico, com relação a Orlando, não há dúvidas. Há dúvida em relação à conduta de cada um de nós, que fica querendo explicação de tudo, que fica buscando coisas que não tem que buscar. Sabe? Foi para a parte espiritual, graças a Deus, que bom. É porque Deus faz tudo bem feito. Então, desencarnou, bem feito. É bem feito porque Deus não faz nada mal feito. Chegou a hora de ir embora. Ponto. Ponto. Ah, mas você encara assim? Claro que não. Quando minha mãe desencarnou, a gente chorou uma semana. Tá bom, mas não vou chorar 50 anos porque minha mãe desencarnou. Não é? Você não vai ficar chorando porque a vida segue. Não é assim? A vida anda. Não é? É isso. Agora, precisa tomar muito cuidado, porque a gente acaba atrapalhando a vida da gente aqui e a vida de quem está lá. Não pense que assim, mas eu queria tanto. Você não tem que querer nada. Você faz o Pai Nosso, fala assim, que seja feita a vossa vontade. Ainda olha para cima como se Deus tivesse no eucalipto lá. Não é? Que seja feita a vossa vontade. E quando Ele leva, você não quer? Então não faz mais o Pai Nosso. Faz o Pai meu que está no céu, não é? Que seja feita a minha vontade, assim na terra como no umbral, porque você vai para lá, e vai, por aí vai. Aprenda a fazer. E outra, cuidado com o que você pede a Deus, gente, porque Ele vai que Ele manda. Vai que Ele manda. Muito cuidado, não é? Muito cuidado. A gente não sabe nem pedir. Gratidão, então, esquece. Você nunca vê. Agradecer. Olha, eu trabalho com o Dr. Chan tem quantos anos? 15 anos. Não Obreiros há 8. Faz 8 anos que a gente montou Obreiros. E você conta nos dedos pessoas que vieram de longe. Vem gente, como eu estava falando para Orlando, do Brasil inteiro. Mas vem de alguns países do mundo. Já tivemos até um cara que veio da Croácia. Como ele ficou sabendo lá, não sei. E estava encarnado, vocês podem acreditar. Não, de verdade. Você não vê nego que vem aqui assim, eu vim só para agradecer. Quando fala assim, eu vim para agradecer, aí bota uma vírgula. Mas, sabe o quê? Ele cuida só disso. Sabe por quê? Eu estou sem emprego. Nunca vem para agradecer. Não que a gente vive de gratidão, não é isso. Muito pelo contrário. Mas é uma particularidade do ser humano. Imagina com relação a Deus. Se a gente não agradece, nem quem está do lado está mais perto, imagina com relação a Deus. A gente faz oração o quê? Ai, proteja minha filha, meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia. Não é assim? Nunca se faz uma oração assim, só de gratidão. Só de gratidão. E está lá formas de prece que o Espiritismo nos ensina. Uma das preces é prece de gratidão, que é a melhor prece que tem. Agradeça até a doença, ou principalmente a doença. Eu brinco muito aqui, mas é verdade. Ninguém evolui tomando sol, comendo camarão com caipirinha no braço, na mão. Ninguém. Você evolui no hospital, pô. Com sonda nasogástrica na urina. Só assim que a gente evolui. Você ri, Sil, mas é verdade. No soro. Aí você para pensar na vida que você tinha, na vida que você podia ter, na vida que você levava, na vida que você pode voltar a levar. Não é verdade? Papa Francisco mandou outro dia mais uma homilia para a imprensa, aí, maravilhosa, quando ele diz que você conhece a vida no hospital. E alguém tem dúvida disso? É no hospital mesmo. E, num segundo lugar, que a gente conhece a vida também, e quem está conosco, na perda. Só na perda. Não precisa morrer para perder, não. A gente fala de morreu. Imagina quantas famílias se dissolvem, quantos irmãos estão aqui que não conversam com o irmão, quanta gente está aqui que não fala com mãe, com pai, quanto pai e mãe que está aqui que não fala com o filho, quanta nora que não fala com a sogra, genro que não fala com o sogro, quanto cunhado em desavença. Então, não precisa perder. Você não precisa perder. Pode estar no teu convívio, você já perdeu. Não é mesmo? Vamos aprender a viver. Vamos se preocupar menos com vida após a morte e vamos se preocupar um pouquinho com vida enquanto você tem, que está aqui, aprendendo. Óbvio que a vida é eterna e ela continua, mas é óbvio que nós temos que evoluir nessa. Porque se esperar para outra, vai saber quanto tempo para reencarnar. Diz que a fila é quilométrica. Quilométrica. É verdade. E quem manda na fila é tua sogra. Portanto,
você não volta logo. A minha sogra está aqui, se Deus quiser, eu quero ir antes que ela. Porque aí quem vai para o fim da fila é ela. Né? Mas é isso aí. Então, vamos aproveitar essa encarnação. Faz tua parte. Tira a bunda da cadeira. É o lema do Obreiros, TBC. Tira a bunda da cadeira. Vai trabalhar, vai fazer caridade, benevolência, indulgência e perdão. Vai mostrar que você é realmente o representante de Jesus na Terra. Não, quem somos nós para chegar a ser um Chico? Dá até vergonha essas coisas. Né, Orlando? Pô, você foi falar dele. Gente, se ele se achava um cisco, nós somos o quê? Nós somos o quê? Puta, pensa, carrapato grudado no cílio, no cisco. Vai saber o que nós somos. Não somos nada, mas dá para fazer. Porque esse tal de Jesus mudou a história do mundo. E quando ele falou que vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, ele transferiu a responsabilidade para você, para mim, para todos nós. E é verdade. Você que veio a primeira vez aqui na Obreiros hoje, você não vai curar nada aqui, porque aqui ninguém cura ninguém. Nada, nada. Você vai apenas acordar para a dor e ver o que você faz com ela. Óbvio que vai melhorar um bocadinho, porque também a espiritualidade não está aqui à toa. Eu estou, mas eles não. Tá? Então, óbvio que eles vão fazer algo em você. Óbvio que, se você aproveitar este momento, essa palestra maravilhosa, e se modificar, se transformar numa pessoa melhor, óbvio que você vai melhorando. É um processo contínuo. Cura não é mágica. É um processo contínuo, baseado em quê? Em merecimento, em força, coragem e, principalmente, em fé. Em fé. Você que veio obrigado aqui, porque tua mãe te empurrou da cama hoje, falou, vai lá sim. Você não vai se curar. Não vai, você tem razão. Devia ter ficado dormindo. Porque, se você não tiver fé, nada vai acontecer. Tem que ter fé? Tem. Só fé, o esquimbal, lógico que não. É TBC, tira a bunda da cadeira. E, se Deus quiser, amanhã você acorda com 4 furúnculos na bunda. Você não vai conseguir ficar sentado. Vai ter que trabalhar. Hoje à tarde, nós temos entrega de cesta básica, como todos os sábados à tarde. Nós chegamos aqui, o Corpo de Voluntários, antes das 6 da manhã. E o dia encerra para a gente, quando cedo, 6 da tarde. É 12 horas no ar, no mínimo. Eu e a Rafa, muito pior. Porque sai daqui a 500 WhatsApps, 8.000 e-mails, não para. O grupo continua, então, nos enlouquece. E a gente continua maluco para resolver todos os problemas depois do atendimento. Enquanto isso, eu sei que você não, mas lá fora as pessoas estão lá. Sabe, ó, futuro presidente do Brasil, lá na Globo, TV. Aí põe para aquele outro retardado, no programa de calouros. E aí, chega de Luciano Huck, chega de Raul Gil, chega de Datena. Eu sei que aqui não, mas vocês acreditam que tem gente que assiste? Tem gente, Orlando, que assiste em São Paulo, Orlando. Curitiba, acho que não, né? Não, mas aqui em São Paulo assiste. Você sabe que dia... Do Neto, em Curitiba. Agora, eu vou te contar uma coisa. Dia 1º, feriado, teve gente que ficou o dia inteiro esperando acharem o Ricardo, o cara que estava pendurado no prédio. Ai, será que vão achá-lo torradinho? Chega de maldade. Viva a vida. Chega de perder tempo em frente à TV. Larga essa porcaria um pouco. Larga isso aqui. Isso aqui é uma fábrica de doido. De doido. E todo mundo está achando normal. Normal. Eu pego criança de 4 anos no consultório com tendinite nos dedos. Vocês acreditam nisso? Sim. A sogra dela, vamos ouvir. Ela já tem uns 300 anos, vamos ouvir. Mondo raffinato, mondo rovinato. Mondo raffinato, mondo? Rovinato. O que quer dizer isso? Ela não lembra, é da sogra. Quando o mundo é mais refinado, Sim. Quanto mais o mundo é refinado, é mais arruinado. Mas é verdade hoje. Você não vê criança brincando hoje. Não se vê criança brincando. É com celular. Tá? As famílias hoje é uma coisa maluca. Domingo vão comer fora,
Vão para o shopping, no fast food, porque o pequeno ditador de 4 anos escolheu ir no shopping. Ele escolhe o pequeno retardadinho, aonde a família tem que ir, e escolhe o que vão comer. Isso eu não quero, senão ele se joga no chão. E a família não sabe o que fazer com aquele monstrinho que ela criou. Porque quem vê ele no dia a dia é a menina que cuida. A mãe hoje, depois da liberação das mulheres, ela está preocupada em trazer o sustento para casa. Porque o homem aprendeu que é bom não trabalhar. Porque hoje a mulher mantém a casa, em grande parte dos lares. Não é? Também não cuida dos filhos, ele, porque imagina, eu sou machão. Então, quem cuida é a senhora que chegou recém do Nordeste, não tenho nada contra, mas que não sabe nem como usar isto aqui de uma forma construtiva. Mas destrutiva sabe, como todo mundo, não é? E ensina o pequeno ditador. Aí vão passar o domingo no shopping. 1 hora de confusão, a família volta para casa brigada. O cunhado não fala com a irmã não fala com o pai, porque acaba que um inferno. O que nós estamos fazendo na nossa vida neste momento, não depois da morte. Para de se preocupar. Se preocupa hoje. O que você pode fazer para ser feliz? Aprenda, tua felicidade não está dentro da tua casa. Não está. Não está. Jesus foi muito claro. Quando ele pergunta para nós quem são meus pais, quem são minhas mães, quem são meus filhos, você ainda acha que a felicidade está dentro da tua casa, convivendo com a tua família? Deus o livre, nem com a minha. A felicidade está no outro. E esse outro passa por todo mundo. Deixa de ser egoísta. Tenha uma visão mais geral. Não olhe a árvore, olhe a floresta. Nós temos que olhar a floresta como um todo. Qual é a tua obra? Qual é? Se tem obra, que bom. Ontem ainda estava lembrando aqui, cada um de nós, de acordo com as contabilidades, faz ao redor, verdade, gente, de 40 toneladas de cocô e xixi durante a encarnação. É coisa pra cacete, hein? Cada um de nós nada mais é de um grande barril de cocô, quase que eu falo. E xixi. O que você está trocando com o planeta enquanto você está estragando ele com tanto dejeto? Faz alguma coisa de útil. Uma coisinha só. Para de ser hipócrita. Que mundo vou deixar para meus filhos? Que mundo você vai deixar para você? Você vai reencarnar, não sei se aqui. Em algum lugar nós vamos reencarnar. Se o planeta ainda sobreviver, um tal de presidente americano, não vou falar o nome porque eu gosto de ser ético, e o mundo continuar mundo, o planeta continuar planeta, nós, quem sabe, voltamos para cá. Mas faz hoje, não deixa para amanhã. Faz hoje. Começou o mês de maio, mês das noivas, para de enrolar a casa. Isso, é verdade. Faça a tua parte, faça a vida andar. Não fica ticando a agenda. Não fica cobrando dos outros aquilo que depende de você. Nós construímos a nossa realidade. A física quântica prova isso. Falando nisso, dia 15 e 17, Moacir de Araújo Lima vai estar aqui, lá de Porto Alegre, 2 palestras sobre física quântica. Nós construímos as nossas realidades. Nós construímos nossa realidade num mundo de possibilidades infinitas. As possibilidades são infinitas. Nós escolhemos aquilo que vai nos acontecer. Esquece karma. Esquece karma. Você está com esse marido insuportável porque você quer, não é karma. Você arrumou essa mulher fofoqueira porque você quer e merece. Porque senão larga. Vai ser feliz. Não existe karma. Você quer sofrer, você é sádico e masoquista ao mesmo tempo. Nós construímos a nossa vida. Nós construímos a nossa realidade. Todo mundo fica doente? Todo mundo. Depende do quê? De ficar doente. Um dia cura, outro dia pior, outro dia melhor. Chega de reclamar das tuas dores. Ninguém mais aguenta, nem você. Imagina teu marido ou tua mulher. Chega de reclamar. Faz a tua parte. O que você está fazendo? Você continua querendo comer maçã plantando pera? Não vai dar certo. Já estou dizendo para você. Estou falando tudo isso porque é maravilhoso a gente saber de coisas da parte espiritual, do mundo, lá, da verdadeira vida, que é lá, não é aqui. Aqui é uma passagem curta, rápida. É realmente igual aquela música, Trem Bala. Passou, acabou. Agora, você é o dirigente do trem. Você dirige o trem bala. Você dirige a tua vida. Chega de ticar a agenda. Vamos viver um pouco. Com mais tranquilidade, com mais paz, harmonia. O que eu digo tranquilidade e paz não é não fazer, não é dormir mais,
não é descansar mais, mas fazer aquilo que te traz paz. Se tiver que trabalhar 30 horas por dia, trabalhe. Vocês pensam que a vida do Orlando é fácil? Vocês acham que ele vive de palestra, psicografia? Trabalha pra caramba. Só que quantas horas por dia ele se dedica à espiritualidade? Ai, porque ele é abençoado. Vocês também são. Por que não faz você a tua parte? Não é? Todos nós somos. Oportunidade nós temos. E outra, todos nós sabemos o que tem que ser feito. Ninguém aqui é idiota, ou nós somos? Somos meio burrinhos, porque não obedecemos àquilo que nos é dado por todas as religiões, não é só o espiritismo, não. Por todas as religiões. Só pregam o bem, só pregam a bondade, só pregam o fazer caridade, a justiça social. E nós pregamos o quê? Nada. Vamos tocando a vida, reclamando. Ai, por que comigo? Ai, por que só comigo? Porque nada me dá certo? Porque você merece isso. Merece. Senão, Deus não lhe daria. É verdade, porque nós construímos nossa realidade. Pensem nisso. Esta frase é uma frase para reflexão. Nós construímos nossa realidade num mundo de possibilidades infinitas. Tá? Isto é física quântica pura. Não é nem Kardec, nem espiritismo, nem cristianismo, nada. É física quântica pura. Tá? Para de reclamar, para de pedir tanto a Deus e a Jesus, porque eles dois têm, se é que você os vê como pessoa física, eles têm mais o que fazer. E você não merece tanta atenção quanto acha. Né? Como eles estão dentro da gente, tá? Olhe para o seu interior. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, respondida por Santo Agostinho. O que fazer para que tudo dê certo? Né? Conhece-te a ti mesmo, não é isso? Olha, Sócrates já falou isso. Buda retornou e falou isso. Jesus falou isso. Santo Agostinho falou isso. E aí, a gente conhece quem? Conhece o cunhado, conhece... Só para falar mal. Conhece você. Sai de férias, então é pior. Não fica um dia aqui, passa na CVC, compra a primeira viagem que tiver em 10 parcelas. Volta no último dia de férias. Eu tiro por meus tarefeiros, então, uma coisa incrível. Quando está de férias, ele não pode vir fora do horário de trabalho no Obreiros, porque ele está de férias, ele tem que viajar. Quando ele está trabalhando, ele não pode se dedicar, porque ele está trabalhando. Então, nunca pode se dedicar a Jesus mais do que deve. Mas, pelo menos, você que tirou férias, primeiro, viagem interior. A viagem para o seu interior, não para o interior do Estado. Viaja para o seu interior. Tira a máscara, vai ver quem é você. Se conheça, veja quais são suas deficiências. Tente melhorar. A gente passa por um processo de auto-perdão primeiro, autoeducação depois. Primeiro, auto-perdão. Nós somos monstros. Se a gente se conhecer como a gente é, não é legal. Então, já se perdoa antes. Dá um crédito para você. Se perdoa. Aí você já vai para se conhecer numa boa, de boa mesmo. Tá? Aí, autoeducação. Depois, uma autotransformação. Para um dia, quem sabe, a gente chegar a uma autoiluminação, que é o que todos nós buscamos, né? Mas vamos começar já hoje, fechando os olhos agora e elevando o pensamento até Mestre Jesus. Agradecendo, primeiramente, hoje, depois de falar em Jerusalém, vamos agradecer a Moisés por tudo que nos trouxe através da Torá, das tábuas sagradas da lei, dos 10 mandamentos. Vamos agradecer a todos os filósofos da antiguidade, a Sócrates, a Platão, Aristóteles, a Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer a Siddhartha Gautama, o Buda, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Vamos agradecer a Maomé, profeta Muhammad, pelos ensinamentos do Alcorão Sagrado. Mas queremos agradecer, do fundo dos nossos corações, a Santa Igreja Católica, pois foi ela sim, que permitiu chegar até nós, 2000 anos depois, os ensinamentos de Mestre Jesus. E assim, lembramos de reverenciar ao grande Francisco de Assis, a Santo Agostinho, a Dom Bosco, o primeiro a trabalhar a interreligiosidade.
Queremos agradecer a São João Paulo II, um dos mentores de nossa casa, e a elas, as divas do amor ao próximo. Quanto amor e misericórdia, quanto compaixão em Madre Teresa de Calcutá. E a ela, sempre correndo, ela que nos cobra, que sempre dá para servir mais e melhor. A nossa mentora querida aqui do Obreiros, a razão de nossa casa existir, Irmã Dulce. Mas queremos agradecer por esta doutrina que tanto nos conforta e que nos ensina que fora da caridade não há salvação. A nossa gratidão ao professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, e ao grande médium de Jesus, o maior de todos os brasileiros. A nossa gratidão pelo exemplo de homem e por esta bibliografia extensa, ao grande Chico, lá de Pedro Leopoldo, de Uberaba, o Chico das Minas Gerais. E, por fim, expressamos nossa gratidão, nossa eterna gratidão ao médico dos médicos, médico de almas, o grande Lucas, o Lucano, que, de acordo com alguns autores, reencarnou no Ceará, aqui, Brasil, pátria do Evangelho, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e a ele e a toda a sua equipe, que em nós confiamos os trabalhos de cura, de autocura desta manhã. E assim vamos recebendo da pátria espiritual esta cascata de luz que cobre a nossa casa. Muita luz, luz que cai sobre nós. Luz de todas as cores, de todas as frequências, específicas para a cura de todos nós, doentes do corpo, da mente e da alma. Vamos recebendo esta cascata de luz, que aos poucos vai sendo reabsorvida pelo chakra coronário, no alto de nossas cabeças, limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Luz que reequilibra o frontal, higieniza o laríngeo, nos humaniza no cardíaco, que reequilibra o gástrico, esplênico e que completa de ectoplasma, de energia de cura, o básico genésico e que de uma só vez acende os 88.000 pequenos chakras de nosso corpo espiritual. Agora sim, nós somos luzes, como o mestre disse, vós sois luzes e nós somos luzes interconectadas, interdependentes, acesas, brilhando neste universo de amor. Vamos sentindo lentamente a energia de cura, de autocura, tomando conta do corpo físico. Caminhando por artérias, veias e linfáticos. Banhando as 100 trilhões de células, uma a uma. Em especial, as células daquele órgão que me trouxe a Obreiros nesta manhã. Receptores de membrana trabalhando. Organelas citoplasmáticas alinhadas na cura. Mitocôndrias produzindo e armazenando energia. É o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica, harmônica, sincrônica, rítmica, evitando o crescimento de nódulos, cistos, tumores, de câncer, de metástases. É o processo de autocura. Nós podemos nos curar. O mestre disse, vós sois deuses, nós somos. E assim, mais uma vez, ainda com pensamento elevado até o mestre, vamos agradecer a ele por este momento de transformação em nossas vidas, através do hino de amor que ele nos ensinou e que certamente um dia ainda irá unir todos os países, todos os povos, todos os credos, todas as raças, toda a humanidade num só coro de Pai Nosso que estás nos céus.
Que assim seja, graças a Deus. Que o nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia de graças a Deus. Vamos trabalhar, gente.